As histórias que exploramos até agora revelaram personagens que, apesar de suas limitações ou circunstâncias únicas, desempenharam papéis extraordinários. Débora liderou com coragem e sabedoria. Eude usou sua astúcia para libertar seu povo. Jael agiu com coragem inesperada, e até o trágico destino de Abimeleque nos ensinou sobre as consequências da ambição desmedida. Mas a Bíblia também nos lembra que nem toda transformação vem de grandes atos heróicos ou escolhas ousadas. Às vezes, é no meio da adversidade que a graça divina brilha com mais intensidade, oferecendo restauração e propósito mesmo àqueles que foram deixados de lado pela sociedade. É isso que torna a história de Mefibosete tão poderosa. Um homem aparentemente esquecido e marcado pelas circunstâncias encontra bondade e redenção em um momento inesperado. Ao mergulharmos nesta segunda parte, veremos que a graça de Deus é um tema recorrente, capaz de reescrever histórias e mudar vidas. Acompanhe como a vida de Mefibosete, um descendente esquecido de uma dinastia caída, reflete não apenas sobre as dificuldades que enfrentamos, mas também sobre o poder da bondade para nos transformar. Assim como ele, somos convidados a experimentar a restauração divina em nossas próprias jornadas. Vamos continuar. A história de Mefibosete, encontrada em 2 Samuel, é um poderoso exemplo de graça e bondade em tempos de adversidade. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, mas sua vida foi marcada por tragédias. Quando seu avô e seu pai foram mortos em batalha, ele tinha apenas 5 anos. Na pressa de fugir, sua babá o derrubou, deixando-o aleijado em ambas as pernas. Desde então, ele viveu uma vida de marginalização, como alguém sem herança ou esperança de reivindicar sua posição real. Tudo mudou quando Davi, agora rei de Israel, lembrou-se de sua aliança com Jonatas, seu amigo íntimo. Ele perguntou: "Existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas?" Quando soube da existência de Mefibosete, Davi mandou buscá-lo e o acolheu no palácio. Em vez de tratá-lo como inimigo, o que era comum entre reis que sucediam dinastias rivais, Davi restaurou as terras de Saul para Mefibosete e lhe deu um lugar à sua mesa como um filho. Essa história é um reflexo da graça de Deus. Mefibosete não tinha nada para oferecer a Davi, mas ainda assim recebeu favor e restauração. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias ou limitações, somos dignos do amor e da graça que Deus nos concede. A vida de Mefibosete nos ensina a reconhecer o poder da bondade em transformar vidas. Sua história é um convite para olharmos além das limitações externas e para oferecer misericórdia, assim como recebemos de Deus. Agora, vamos conhecer Abimeleque, um exemplo oposto, que mostra como escolhas baseadas em orgulho e ambição podem levar à destruição. Abimeleque, cuja história é narrada em Juízes 9, é um exemplo claro de como a ambição desmedida e o orgulho podem levar à ruína. Filho de Gideão, com uma concubina, ele usou manipulação e violência para consolidar seu poder. Após a morte de seu pai, Abimeleque convenceu os líderes de Siquém a proclamá-lo rei, prometendo representar seus interesses. Mas seu caminho ao poder foi marcado pelo derramamento de sangue. Ele assassinou 70 de seus próprios irmãos para eliminar qualquer concorrência. No entanto, seu reinado foi curto e caótico. A instabilidade e as traições que ele semeou voltaram-se contra ele. Durante um cerco a uma cidade rebelde, uma mulher lançou uma pedra de moinho que atingiu sua cabeça, ferindo-o mortalmente. Humilhado, Abimeleque ordenou que um escudeiro o matasse para evitar que sua morte fosse atribuída a uma mulher. Sua história é um alerta poderoso. A ambição e o orgulho desenfreado podem destruir não apenas aqueles ao nosso redor, mas também a nós mesmos. Enquanto Débora, Eude, Jael
e Mefibosete nos inspiram a viver com fé, coragem e humildade, Abimeleque nos lembra dos perigos de buscar poder a qualquer custo. Agora que exploramos os heróis e vilões, vamos refletir sobre como essas histórias se conectam às nossas próprias vidas e o que podemos aprender com elas. As histórias que exploramos até agora, de Débora a Abimeleque, têm algo em comum. Todas refletem escolhas que moldaram destinos, tanto para o bem quanto para o mal. Esses personagens, embora separados por contextos e circunstâncias, enfrentaram dilemas universais que ainda ressoam em nossas vidas hoje. Fé, coragem, humildade, ambição e orgulho são temas presentes em todas as épocas, inclusive na nossa. Débora nos ensina que liderança baseada em fé e sabedoria é uma força transformadora. Eude nos mostra como características únicas podem ser usadas para cumprir um propósito maior. Jael demonstra que a coragem pode emergir nos momentos mais inesperados, enquanto Mefibosete exemplifica a força restauradora da graça. Por outro lado, Abimeleque nos adverte sobre os perigos do orgulho e da ambição desenfreada que podem levar à ruína. Essas histórias nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas. Quem somos diante das escolhas que enfrentamos? Agimos com a fé e a coragem de Débora e Jael? Ou nos deixamos levar pela ambição de Abimeleque? Assim como eles, enfrentamos momentos decisivos que moldam não apenas nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. O convite dessas narrativas é claro: escolha viver com propósito, fé e humildade. Não importa quão comum ou pequeno seu papel possa parecer, Deus pode usá-lo para grandes feitos. E ao contrário de Abimeleque, nossas ações devem sempre buscar beneficiar os outros e glorificar a Deus, não a nós mesmos. Agora, à medida que encerramos, vamos amarrar essas lições em uma mensagem inspiradora que nos encoraja a aplicar essas verdades em nosso dia a dia. Fique conosco para a conclusão. As histórias de Débora, Eude, Jael, Mefibosete e Abimeleque são mais do que narrativas antigas. Elas são espelhos que refletem os desafios e as oportunidades que enfrentamos todos os dias. Débora nos desafia a liderar com fé e determinação, enquanto Eude nos lembra que Deus pode usar até as características mais incomuns para cumprir seus planos. Jael mostra que coragem não exige preparação especial, apenas a disposição de agir quando necessário. Mefibosete nos ensina sobre graça, nos convidando a tratar os outros com bondade, mesmo em meio a dificuldades. E Abimeleque, por outro lado, nos alerta para os perigos do orgulho e da ambição desenfreada. A mensagem que fica é clara: Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele transforma fraquezas em força e nos chama a agir com fé, humildade e coragem. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, sua história também pode ser usada para impactar vidas. A mensagem que fica é clara: Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele transforma fraquezas em força e nos chama a agir com fé, humildade e coragem. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, sua história também pode ser usada para impactar vidas.